Nos relacionamentos mais antigos, apenas 16% fazem sexo 3 vezes por semana. O que isso sugere? Sugere que com o tempo e com o avanço da idade, o clima de romance vai sendo substituído pelo dia a dia bem basiquinho, sem cuidados especiais. E pasmem de novo, 55% das pessoas ocupadas em relacionamentos mais longos admitiram que atualmente precisam agendar o horário do romance. Deve ser algo do tipo assim: querida, hoje às 22h38 eu te espero para fazer sexo. Vê se pode. O relatório também mostra que casais no início do relacionamento podem esperar por uma média de 3 elogios por semana por parte do parceiro. Este número cai para apenas 1 elogio semanal na marca dos 3 anos de casamento. E o diagnóstico é ainda pior, ou melhor, o prognóstico piora com o passar do tempo. 3 em cada 10 entrevistados que se encontravam em um relacionamento há mais de 5 anos disseram que nunca recebiam um elogio do parceiro. Brincadeira. É por isso que tem homens e mulheres caindo nas armadilhas da fraqueza da carne. Aparece um engraçadinho, uma engraçadinha fazendo elogios, cortejando, fazendo-se de anjo. E no fim das contas você já sabe o prejuízo que isso provoca. Essa pesquisa que falei para vocês agora lista alguns devoradores de romance. Eu já citei alguns. Vamos agora pensar melhor. Vou trazê-los de volta aqui para a gente pensar sobre eles. Por exemplo, quando eu falei sobre o ganho de peso e a falta de exercícios, deixa o parceiro insatisfeito. Não foi com aquela figura, não foi com aquele formato a pessoa com quem ele casou. Agora você começa a engordar. Claro que existem inúmeros fatores. Gravidez. Tem marido que quer que a mulher se mantenha magra quando ela está grávida ou acabou de sair de uma gravidez. Aí nós estamos falando de maridos que não têm entendimento. Mas nós sabemos que muitas vezes homens e mulheres se desleixam, comem mais, não percebem que estão trazendo sobre si uma estética que não tinha antes e que o outro, você deve pensar nele. Como será que ele pensa a seu respeito? Eu recebo aqui e-mails, recebo aqui reclamações de mulheres que se dizem desvalorizadas pelo marido que não entende as razões pelas quais ela está com sobrepeso. E às vezes eu fico me perguntando também, mas essa barriguinha dele, né, como é que fica? Porque é muito cobrada a estética da mulher. Mas, por favor, homens e suas barriguinhas não estão tão diferentes. Ou seja, estamos falando de uma pesquisa que traz à tona que um dos motivos pelos quais a paixão diminui é justamente a falta de cuidado com a aparência, o sobrepeso, a falta de atividade física. Esse descuido com a aparência deve ser visto não como uma exigência para ser feliz, mas um cuidado pelo outro, por causa do outro, entende? Pois é, eu também citei agora há pouco a questão da avareza, que tem maridos que nunca pode dar um presentinho decente, né? Sabe aquele marido que nunca dá flores porque é caro? Acha que a mulher não precisa de mimos? Tem que economizar? Pois é, tem gente que economiza tanto, viu, marido? Tem um homem economizando tanto que acaba ficando sozinho com tudo que economizou. Fica esperto. Horário de trabalho incompatível também é um outro dado que aparece na pesquisa. Os casais não se encontram. E aí, como é que namoram? Como é que conversam? Como é que convivem? Que tempo eles têm? Fica complicado. Eu sei que nós precisamos trabalhar, precisamos dar conta, pagar as contas, mas é preciso se encontrar no momento, é preciso ter um tempinho marcado, é preciso ter tempo para intimidade, é preciso. E a outra coisa que eu citei também, sobre a higiene pessoal, também apontada como motivo de controvérsia num relacionamento. Quem diria? Cuidado com o hálito, com as roupas íntimas, com o cheiro nas axilas. Coisas simples assim. São desleixos significativos para fazer murchar aquele romance. Tem que continuar namorando, pessoal. Tem que continuar conquistando, sendo amado e tornando-se sempre amável. Um para o outro, é claro. E olha o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 7, versos 2 até o verso 5. Lê comigo. Todo homem tendo sua própria esposa e cada mulher tendo seu próprio marido, porque de outra forma vocês poderiam cair em pecado. O homem deve dar à sua esposa tudo quanto é do direito dela, como mulher casada. E a esposa deve fazer o mesmo com o seu marido. Pois uma moça que se casa não tem mais todo o direito sobre o seu próprio corpo, porque o marido tem também seus direitos sobre ela.
E do mesmo modo, o marido não tem mais todo o direito sobre o próprio corpo, pois ele pertence também à sua mulher. Portanto, não recusem tais direitos um ao outro. A única exceção a essa regra seria o acordo entre marido e mulher para se absterem dos direitos do casamento, ou seja, do sexo, por tempo limitado, a fim de que possam se dedicar mais completamente à oração. Depois disso, eles devem unir-se novamente para que Satanás não possa tentá-los por causa da sua falta de autocontrole. Pessoal, presta atenção, fazer sexo com amor, respeito e responsabilidade no casamento evita adultério, transgressão, evita o pecado. Por isso nós estamos aqui, para falarmos de sexo sem medo, sem vergonha, sem tabus. E eu recebi um e-mail de uma moça que diz assim: Darleide, que bom que agora chegou o Sem Tabus. Eu estive sempre preocupada com esses assuntos porque me disseram a vida inteira que sexo está sempre ligado ao pecado. Assim muitas pessoas pensam sobre o sexo, que sexo é pecado, que está ligado ao pecado da transgressão lá do início, quando tudo aconteceu em Gênesis. Mas não é isso que a palavra de Deus nos traz. Inclusive Paulo deixa esse recado aí em 1 Coríntios capítulo 7, versos 2 a 5, para você pensar. Marido e mulher devem cumprir os deveres conjugais, um para com o outro. Os direitos do corpo de um foi dado ao outro. Bom, mas para que o homem faça sexo com sua mulher na hora que ele bem quiser, sem se importar com os sentimentos dela? Nunca, jamais. Até porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, nenhum ser pode ter direitos absolutos sobre nós sem que haja consentimento, boa vontade e entrega. Mas marido e mulher precisam saber que um tem dever conjugal com o outro. E esses dois devem viver em harmonia, em plenitude. E aqui estamos no Sem Tabus para ajudar você. Para falar de libido, para falar de desejos, para falar do que importa para você ser feliz com você mesmo e sozinho também. Que Deus te abençoe. Muito obrigada pela sua companhia. E visite o blog, indique a outros, mande perguntas, participe. É Sem Tabus. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Moisés, Noé e até Sansão. Trio Iglesias chegou. O CD que a galera estava esperando. CD duplo, 11 faixas, mais playback. Adquira já o seu. 0300 789 1111, novotempo.com.br ou nas livrarias evangélicas. O projeto Vida por Vidas é uma ideia sensível e necessária. Hoje o projeto conta com doadores de sangue, plaquetas e medula óssea. Jovens, o projeto Vida por Vidas tem sido uma grande bênção em toda a América do Sul. Mas nós estamos precisando que você continue envolvido na doação e no cadastramento de sangue, plaquetas e medula óssea. Não se esqueça das datas de abril, julho e setembro. Lembre, doe vida para muitas pessoas. O tempo não apaga a história. Mesmo que as palavras neguem, as evidências resistem. Aqui inicia-se a última e mais importante jornada de Cristo rumo à cidade de Jerusalém.
semente desta obra semearam neste chão, e agora já crescida frutifica para o Senhor. Como folhas de outono, a mensagem se espalhou, mas há muitos que precisam o Evangelho conhecer. Retomamos nossas forças, renovamos nossa fé, pois existe à nossa frente uma história pra escrever. Esta casa tem história que inspira o coração. Tem um alvo, tem um rumo, um papel, uma missão, que é pregar o Evangelho de esperança, amor e luz, anunciando a todo mundo o retorno de Jesus. Mas nos dias mais gloriosos desta grande obra final ainda estão bem logo à nossa frente, ao cair a chuva celestial. Esta casa tem história que inspira o coração. Casa Publicadora Brasileira, 110 anos imprimindo qualidade de vida. Chegou Evidências 3. Uma abordagem histórica e arqueológica sobre a vida e os ensinos de Jesus. Conheça como são hoje alguns locais por onde Jesus passou. Evidências 3. 12 temas que irão lhe trazer muito conhecimento. Adquira agora. Livrarias Evangélicas, no 0300 789 1111 e novotempo.com.